já está aqui comigo o professor Antônio Roveroni, nosso diretor do programa, que nos ajuda nesse projeto, que é um projeto de extensão. Roveroni, bom dia para você. Bom dia, queridos ouvintes da Hora Cidadã, amigos da Hora Cidadã. Estamos nessa semana, mais uma vez, na nossa edição emergencial do programa Hora Cidadã, da Universidade de Gurupi, todos contra o Covid. Informando que essa sessão está sendo gravada pelo Google Meet e, por estar sendo gravada, a participação nela implica na autorização da gravação, exceção de todos os direitos à Universidade de Gurupi. Muito bom dia. Hoje, professor Paulo, nós vamos tratar do decreto municipal, o último decreto municipal, que traz restrições às liberdades das pessoas com vistas à prevenção dessa pandemia. Pretendemos analisar alguns pontos desse decreto e estamos aguardando aí, conversei com ela mais cedo, a prefeita Josi Nunes bater um papo com a gente a respeito dessas regras. Perfeito. A questão dos decretos, né, Roveroni? Agora há pouco eu estava comentando aqui sobre um projeto de lei para coisas óbvias. O cidadão, as autoridades, o Estado brasileiro, os entes da federação, nós todos temos uma dificuldade danada muitas vezes para cumprir ordens. É mais ou menos isso? Não sei se você consegue fazer uma observação inicial em relação a essa situação, professor. Professor, já ouvi muito que se você quer conhecer o brasileiro, dê uma ordem a ele. Ah, é? Nós, brasileiros, somos muito bons em obrigar as pessoas a cumprirem ordens, mas nós não gostamos muito disso, não. Nós somos um povo indisciplinado. E nesse momento em que as restrições são de liberdades, liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade de circulação, fica mais difícil ainda, na verdade. Você deve ter acompanhado o nosso programa hoje, né? E o que a gente também abordou durante a manhã, né? Mais especificamente, a Câmara de Vereadores pleiteando para ampliar um pouquinho mais o atendimento dos bares e restaurantes noturnos, que hoje estão obrigados a fechar às 21 horas. Agora há pouco tivemos a participação do Dr. Jandislau Lui também, questionando a questão das escolas, né? Porque, afinal de contas, o Brasil, apesar de ter passado um ano, ainda está se debatendo quais são as melhores estratégias. Parece que não encontramos ainda a fórmula, talvez a gente nunca encontre a fórmula para ser mais eficiente nesse processo todo de conter, de diminuir o nível de contaminação, para que o nosso sistema de saúde não fique estrangulado como já esteve, né, Roveroni? Exatamente. Na verdade, nós ainda não temos uma coordenação central. Sim. Tá? A gente sabe que a coisa está politizada, mas é inegável que o governo federal não tomou as rédeas de coordenar dessa maneira. Engraçado que prometeram mais Brasil e menos Brasília, né? Uhum. Só que fica muito Brasília em vários assuntos que não tem muito a ver no momento e pouco Brasília para coordenar essa pandemia. Então fica a coisa assim, os governadores e os prefeitos eles têm que agir localmente, sem essa coordenação. E isso realmente, a história vai cobrar, né? Isso aí, quem permanecer vivo, quem ficar vivo aí depois disso, daqui a alguns anos, com a cabeça mais tranquila, a história não vai perdoar a avaliação de quem devia agir e não agiu, né? A gente percebe, né, que essa situação de não saber agir é uma coisa, mas nós já passamos da fase do não saber agir, porque a partir do momento em que nós nos deparamos com o problema de uma certa forma, estados e municípios, a própria União também, deveria ter um plano mais eficiente, né, mais duradouro, mais permanente para melhor combater. Eu estou vendo aqui, inclusive, São Paulo, que é o seu estado de origem, né, professor? O kit de intubação, por exemplo, 24 horas para evitar um colapso. Né? 24 horas apenas. Está precisando de melhorar os kits de intubação naquele estado lá também, que é o estado com maior população que nós temos, o que demonstra, de certa forma, que a gente passa por essa dificuldade. Quer dizer, o Ministério da Saúde também precisa atender isso, não é? Sim. E, inclusive, deixou de incluir no orçamento verbas referentes à aquisição desses medicamentos, e o ano passado patinou. Em 2020, no final de 2020, patinou, não pensou lá na frente, não pensou de maneira a colocar uma perspectiva, não acompanhou a evolução dos números
e nós estamos pagando o preço agora, principalmente os estados mais populosos, porque é aquela história, aqui no Tocantins, nós temos pouca gente, né? O estado tem o quê? 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos. Agora, você imagina uma cidade que só ela tem 20 milhões de habitantes. Quantas pessoas estão dentro de um ônibus agora, dentro do metrô? Quantas pessoas estão tendo que se aglomerar sem poder se aglomerar, né? E o sistema de saúde entrando em colapso. É realmente uma situação difícil. Mas vamos tocar o barco, né? Vamos tocar o barco. Enquanto a nossa prefeita Josi Nunes não chega, vamos dar andamento com a discussão sobre o decreto, informar o nosso amigo cidadão que está aí nos ouvindo, algumas coisas que nós entendemos, ele precisa saber a respeito desse decreto municipal, o que pode, o que não pode, e assim por diante. Uma coisa interessante, né, professor? Os decretos também passaram a ter um prazo um pouco mais longo para a duração, né? A partir desse último que foi publicado, passou a ser de 15 dias. Quer dizer, uma nova avaliação passa, digamos assim, empurrou um pouquinho o prazo, porque até então era semanalmente a possibilidade de mudar o decreto. Tudo bem que alguns deles acabavam sendo reeditados com pequenas alterações. Esse novo prazo de 15 dias também, de certa forma, dá um pouco mais de fôlego para o município entender a situação. Outra coisa interessante que começou nesta semana também aqui no nosso município, na semana passada teve, inclusive, muito fortemente, é aquela ação da fiscalização nas ruas. Porque o nosso ouvinte que está participando conosco todos os dias aqui no programa radial tem batido mais ou menos na mesma tecla. E hoje eu tive vários dos ouvintes apontando o dedo, dizendo: olha, nós precisamos fazer com que o cidadão, enfim, tome consciência que a grande responsabilidade é dele. Ah, tem responsabilidade do poder público? Tem responsabilidade do poder público com relação à montagem da estrutura para receber o cidadão que de repente precise de um leito clínico, de um hospital, dos medicamentos, da intubação, como estamos vendo aqui em São Paulo, né? Mas também o cidadão precisa contribuir, né? E quando ele não contribui, ele fica sujeito, inclusive, às fiscalizações e às punições. É isso que está previsto no decreto. Tem uma coisa interessante também que eu queria abordar com você, professor. Os decretos, quer dizer, os municípios e os estados que receberam esse poder de definir quais as melhores políticas para combater a pandemia, receberam poderes meio que extras também, né? Em se tratando de direito, né, professor? Olha, professor, a nossa Constituição, lá em 1988, os nossos pais fundadores, lá com a Assembleia de 80, que se instalou em 86, 87, ela fez uma opção pelo municipalismo e pela descentralização. Tanto é verdade que, no artigo 1º da Constituição, diz que essa república é formada pela união indissolúvel de estados e municípios. Então, na verdade, as chamadas unidades subnacionais, que perderam muito no período da ditadura, porque dependia muito do governo central, passaram a ter mais autonomia. Uma autonomia que, nesse momento, está em efervescência. E, realmente, você verifica, ou analisando os considerandos do decreto do município de Gurupi, eu verifiquei que um dos objetivos é manter o equilíbrio entre a saúde da população e a economia do município. Isso é muito difícil, ainda mais se considerando que nós estamos todos ligados, todos presos numa grande rede de relações econômicas. E, de um lado, você tem que restringir atividades econômicas e, do outro lado, você não pode restringir demais, de maneira que a atividade econômica caia a ponto da arrecadação do governo municipal, e estadual e federal também, caia, também fazendo colapsar também o sistema financeiro, o sistema tributário, o sistema financeiro, junto com o sistema de saúde. Aí seria o caos. E tem mais um fator que também leva ao caos, que é exatamente o fechamento da empresa, que é o desemprego, né, que tem a ver, tá ligado à queda de arrecadação, claro que tá, mas é algo assim muito mais urgente, inclusive, né, professor? Com certeza, com certeza. Eu costumo dizer, professor, que foi muito mal gerida essa pandemia aqui no nosso país, sobretudo por parte do governo federal, né? Porque se nós tivéssemos uma coordenação central desde o início, talvez não estivéssemos nessa situação. A questão das vacinas,
você vê um correndo para lá, outro correndo para cá, você não vê uma pessoa falando, chamando para si, e nesse momento o presidente da República ou tinha desde o ano passado, chamar para si, chamar governadores, chamar os prefeitos, falar, gente, como é que nós vamos fazer, né? E dessa maneira perdeu tempo com relação à aquisição de vacinas, de incentivar a nossa produção nacional de vacinas. O Brasil é campeão mundial de vacinação, nós somos exemplo no mundo. O mundo inteiro olhou para a gente e falou assim, bom, o Brasil, no caso da H1N1, deu show, vamos ver o que ele vai fazer agora. Né? Imaginávamos todos que ia dar show também na Covid. Exatamente. Questão da vacinação, né? Imaginávamos isso, mas realmente falhou, e bastante quanto a isso, um custo altíssimo, mais de 350 mil mortes, cerca de 15 milhões de pessoas infectadas, criando variantes, né, porque o vírus está solto no Brasil, enquanto nos outros países ele está meio que preso, encapsulado, no Brasil ele está solto, criando variantes, o Brasil, os países vizinhos fechando as fronteiras, porque a gente está praticamente, como se diz, né, a gente está sendo excluído da comunidade internacional, isso é muito difícil. Realmente, como eu repito, a história vai julgar mais adiante. Mas realmente, professor, essa questão do desemprego, né? Se nós tivéssemos, e o se, né? O se é aquela coisa que, se não caísse um meteoro aqui no planeta há 70 milhões de anos atrás, talvez os dinossauros ainda estivessem mandando na parada, né? Mas realmente, se houvesse uma coordenação melhor, um trato melhor, um espírito público, uma capacidade de administração melhor por parte dos governantes, sobretudo na esfera federal, porque eu não discuto os estados e municípios, eu acho que estados e municípios estão fazendo o que é possível. Mas tem uns que também meteram o pé na jaca, viu? Se a gente for observar bem, também tem governador aí, tem governadores e tem prefeitos que também se aproveitaram da situação e também não resolveram por si da melhor forma possível. Ou seja, existe falha de A a Z, né? De A a Z, não dá para a gente acobertar também. Teve governador que acabou sendo afastado, né, por conta exatamente de má administração, má gestão, né? De desonestidade. Desonestidade, para ser mais exato. Meter a mão no dinheiro, né? Infelizmente, isso acontece, e ninguém está aqui dizendo que só o governo federal errou. Não, sem dúvida nenhuma. Mas o governo federal errou. E continua errando, né? Continua errando. Mas vamos tocar o barco, né? Vamos trabalhar o decreto. Bora ver o decreto aí. Já são 11 horas e 22 minutos, 11h22. Então, basicamente, professor, a grande questão é como conciliar os anseios da classe comercial, religiosa e dos trabalhadores. Por quê? Porque é a atividade privada que gera a riqueza, né? Eu sempre costumo dizer, tem lá um pedaço de madeira, uma tábua de madeira, está lá na madeireira, né? É com a atividade do marceneiro que pega a tábua, serra, mede, monta, e que você tem a cadeira, né? E a cadeira vale mais, uma vez montada, do que uma tábua que está na madeireira. Então é essa atividade que vai gerar riqueza, e onde houver riqueza haverá o tributo. E aí o poder público se alimenta de receitas para poder fazer a sua parte. Além disso, a atividade comercial, não só, né, comercial, industrial, a produção, os serviços, eles geram oportunidade de emprego para as pessoas poderem, como se diz, pagarem suas contas, né, poderem se manter. Além disso, atividade religiosa é importante, atividades culturais também são importantes. Então, realmente é muito difícil conciliar isso. Mas não é possível fazer um omelete sem quebrar ovos. E, no momento, o que está dizendo é que deve haver restrições. Então, quais são essas restrições que o decreto adota, né, no sentido de poder controlar essa pandemia? Um ponto muito importante é a questão da conscientização, né? Realmente, enquanto a população não se conscientizar de que nós temos um inimigo que é o vírus
O inimigo não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente. Tá? Eles podem falhar, como nós estávamos comentando aqui. Eles podem até errar, até porque são seres humanos. Mas o vírus não é um ser humano, não escolhe se é o bonito ou o feio, né? E as pessoas precisam se conscientizar que é preciso evitar a proliferação desse vírus. E como é que eles vão evitar isso, né? É imprescindível planejar, executar ações preventivas de monitoramento e controle, não só do poder público, mas também por parte das pessoas. Na verdade, além disso, lembrando que por decisão do Supremo Tribunal Federal, né, porque o governo federal falou assim, não, quem manda nesse assunto sou eu. O Supremo falou, não, de jeito nenhum. Compete ao Executivo Municipal, Estadual e Federal, tem que agir juntos, né, a adoção e manutenção de medidas restritivas no interesse local, né, e entre elas, imposição de distanciamento ou isolamento social e quarentena. Essas são as medidas básicas que acabam norteando as decisões do decreto municipal, né? Além disso, é possível suspender atividades de ensino? Sim, é possível, tá? Em âmbito local. É bom lembrar, professor, que esse âmbito local é muito importante. Por quê? Foi até decidido na semana passada a questão da religiosa, né? Porque havia uma decisão primeira de que é um direito fundamental, logo não pode haver nenhuma restrição em âmbito nacional, né? E o Supremo, por 9-2, decidiu que não é assim, não. O âmbito local é importante. Por quê? Porque há locais, há cidades em que a proliferação é menor, há cidades em que a coisa está controlada. Então, essas cidades, aquela história, né? Cada dono cuida da própria porcada, na verdade. Então, assim, cada município vai saber pesar qual é a questão de suspensão de atividades de ensino, religiosas e até de comércio, tá certo? Isso aí vai depender dos índices, dos testes que devem ser realizados, né? E aí entram também as atividades culturais, né? Em outras palavras, a condicionar a circulação de pessoas nos limites do seu território. Então, lembrando ao nosso amigo ouvinte, os estados têm vamos dizer, uma jurisdição, vamos colocar assim, né? Ou uma competência para disciplinar dentro do seu território, e os municípios também. Então, pode haver o caso de municípios vizinhos, cada um tomar uma espécie de política de restrição, né? Com atenção para aqueles chamados municípios polos. Gurupi é um município polo. Gurupi é um município que recebe população de vários outros municípios, ele tem uma zona de influência. E, nesse sentido, as restrições do município de Gurupi podem não ser adotadas no município de Sucupira, por exemplo, né? Mas a população de Sucupira deve, ao vir para Gurupi, estar sabendo ou ter conhecimento das restrições dentro do município de Gurupi. Perfeito? Tem uma questão controversa também, Roveroni, com relação aos horários de funcionamento. Continua definido como 21 horas o horário limite para o funcionamento, mesmo dos bares e restaurantes que atuam à noite. Agora de manhã, por exemplo, eu tive a oportunidade de reproduzir aqui uma fala do presidente da Câmara de Vereadores de Gurupi, o Rodrigo Maciel, vereador, inclusive avalizado por, eu acredito que, a unanimidade dos vereadores, pedindo que esse horário se estenda. Eles falam em até 22 horas. Eu até defendi que poderia ter até ser mais esticado esse horário, porque uma das questões controversas que a gente vê nessas discussões é exatamente esse limite de horário, que isso, de certa forma, também não contribui ou não acrescenta muita coisa com relação a evitar, né, ou a questão do distanciamento. Porque se os bares e restaurantes tiverem noção exata de que é preciso ter espaço entre as mesas, é preciso limitar a quantidade de pessoas nas mesas, tanto faz ser 21 horas como 10 horas da noite, por exemplo. E é uma coisa que tem nesse decreto, ou seja, continua limitando para as 21 horas o movimento nos bares e restaurantes. Parece até contraditório, porque você reduz o horário de funcionamento, você faz com que as pessoas se aglomerem, né? Eu e já ouvi pessoas dizendo isso, que o correto seria aumentar o horário.
Aumentar o horário. Aumentar o horário, porque se eu sei que o bar, ou o restaurante, ou a pizzaria, se eu preciso comer, eu não vou cozinhar hoje, eu vou comer uma pizza hoje, e eu sei que ela vai ficar aberta até meia-noite, entendeu? Eu posso espaçar mais o horário, passar em frente, ver que está cheio, ou que tem liga para lá, liga para a empresa, como é que está aí o movimento, né? Exatamente. Tem N alternativas para você descobrir o melhor horário. Eu só queria abordar uma outra questão também, e tem a ver com o decreto. Sim. Fica proibido a circulação de pessoas nas ruas, é o toque de recolher, 23 horas. Esse horário, inclusive, aumentou, era até as 10 horas da noite, no último decreto, das 23 horas, até as 23 horas as pessoas podem circular, se não livremente, mas pelo menos circular nas ruas, isso até as 5 horas da manhã da madrugada seguinte. O cidadão que for flagrado, inclusive, fora da sua residência nesse horário, precisa justificar e comprovar o motivo de sua saída. E aí, lembrando, o artigo 1º mantém declarada a situação de emergência em saúde pública no município. Perfeito, tá? Perfeito. Perfeito. Então, em razão da situação de emergência. E aí, professor, uma notícia que circulou semana passada, quantas festas? Foram 16 eventos visitados e identificados como aglomeração. Parece que o pessoal continua brincando com o perigo, né? Achando legal, achando da hora ir na festa clandestina, né? E parece que é triste isso, mas as pessoas não querem entender que a situação é grave. E outra coisa, você fala em grave, constitui infração qualquer aglomeração acima de 8 pessoas em residências, chácaras ou propriedades rurais, até mesmo no interior, até na propriedade rural. Mais de 8 pessoas é considerado, inclusive, como crime. Tem um detalhe, viu? Tem um detalhe para quem não se ligou ainda. Multa, que pode chegar até R$ 1.044, segundo o que está previsto num dos artigos de uma lei lá de 1994, que inclusive pode ser aumentado em caso de reincidência. Exatamente. E aí nós vamos esbarrar na capacidade de fiscalização do município. Perfeito. Perfeito. Então... Você sabe que houve uma força-tarefa no sábado, né? Sábado houve uma força-tarefa com a participação de vários órgãos, polícia, órgãos da administração pública do município, vigilância daqui, vigilância dali, pessoal até da Agência Municipal de Trânsito, fizeram uma força-tarefa no sábado. Mas não dá para ficar também concentrado apenas num dia, né, Roveroni? É preciso que essa fiscalização também aconteça rotineiramente. Constantemente. Né? Constantemente. Não tem jeito, né? Não tem. Se a pessoa não quer colaborar, você tem que obrigá-la a colaborar, né? Mas vamos lá, professor. No artigo 2º existe uma recomendação clara do município, tá? Assim que a pessoa tiver aqueles sintomas básicos, febre, dor de garganta, diarreia, cansaço, dificuldade em respirar, ela deve procurar as unidades de saúde pública para atendimento. Mas isso tem algumas especificações, tá? Primeira coisa, você teve contato, isso tudo é recomendação do artigo 2º do decreto, tá, amigo ouvinte? Você teve contato com alguma pessoa que depois você ficou sabendo que teve Covid, recomenda-se permaneça em isolamento domiciliar por pelo menos 10 dias para ver se você tem sintomas, tá? Ou que fique quieto, porque o problema desse vírus são os assintomáticos, são as pessoas que estão com o vírus, não têm sintoma nenhum, não desenvolvem a doença, mas transmitem. Isso é importante, tá? Muito bem. Tem uma coisa interessante com relação a isso, Roveroni, é que o Sistema Municipal de Saúde está fazendo testes para as pessoas assintomáticas também. Exatamente. Entendeu? Então, ainda dentro do campo das recomendações, o isolamento domiciliar pode se estender por 10 dias até resultados laboratoriais. Verificar esses resultados aí. Muito bem, né? De qualquer maneira, o município deixa claro no decreto que o atendimento pode ser por telefone. Anote aí, meu amigo, 3315-0088. Repetindo, 3315-0088, ou através de e-mail, tá? Isso é para receber informações, né? Para ser orientado, né? Para ser orientado. Olha, eu tive contato com alguém que depois apresentou a doença. O que eu devo fazer? Ligue, que o atendimento por telefone
vai te orientar. Ou, além disso, o e-mail, que é visaegurupi, tá? Tudo minúsculo, @gmail.com. Esses são os endereços para contato, tá bom? Quem tiver sintoma grave, está com problema para respirar, está se sentindo muito mal, procurar a unidade de atendimento de emergência. Tá? Não espera, não. Corre lá e vai lá na UPA, vai no regional, vai procurar atendimento, não fica bobeando, não, tá bom? Muito bem. Além disso, o governo municipal, por força do artigo 4º, ele poderá determinar a realização compulsória. O que é realização compulsória? É obrigatória de exame médico. Então, não tem aquela coisa, eu não quero fazer exame. Não, o município pode determinar testes laboratoriais, pode determinar a coleta de amostras clínicas, tudo isso ele pode. Ele pode determinar vacinação e outras medidas profiláticas, porque tem aquela turminha que é contra a vacina ainda, né, professor? Tem. Tem. Infelizmente, tem gente aí que isso vem de uma coisa lá do final do século XX, algumas doenças que já haviam sido erradicadas, né, tipo sarampo, paralisia infantil, catapora, umas coisas nada a ver aí, que o pessoal falando contra a vacina. Né? Não é só isso não, né, Roveroni? Existe um ir e vir muito louco, na América do Sul muito, né? E às vezes, por exemplo, você pega um país fronteiriço nosso aqui que, de repente, ainda continua com problema de sarampo, de catapora, e aí traz para a fronteira, da fronteira vem para o interior também. Nós temos essas realidades também para debater, né? Somado também a uma melhoria econômica que nós tivemos na primeira década do século XXI, a China explodindo em consumo, né? E todo mundo estava com dinheiro no bolso, né? E o pessoal estava viajando muito fácil, né? Perfeito. Todo mundo viajando. Aí você junta uma mentalidade arcaica de contra a vacina, né? Mentalidade arcaica, né? Pré-iluminista, vamos dizer assim, junto com a facilidade de contato, e aí fica difícil, né? Além disso, lembrar que o município, por força desse decreto, também pode determinar que a pessoa se submeta a tratamentos médicos específicos, a estudo ou investigação epidemiológica, tá? Por quê? Porque é importante destacar que a ciência médica ainda não tem certeza sobre os tratamentos, como nós vimos na semana passada, ainda não existe certeza científica com relação a esse vírus. Então, as pessoas podem, você vai fazer parte de um estudo, né? E, além disso, ainda no inciso 3º desse artigo 4º, é muito interessante que o município ainda poderá requisitar bens e serviços de pessoas naturais ou jurídicas, tá? E ele coloca lá, essa hipótese será garantido um pagamento posterior de indenização justa, né? Então, longe disso, ninguém quer isso, mas se a coisa ficar muito difícil, o município ainda pode requisitar que hospitais particulares, ou imóveis, ou até pessoas passem a colaborar com no município. No município não chegou a acontecer, mas no estado do Tocantins aconteceu, né? Do estado reivindicar leitos dos hospitais privados, claro, como diz aqui também no decreto do município, sujeito depois à indenização, mas de qualquer maneira requisita. Né? Requisita. É aquela velha história que a gente sempre diz. Nas democracias parece que o Estado está domado, né? Está de coleira amarrado na corrente, mas não deixa de ser o soberano, e nós somos súditos. Poder político, por mais domado que esteja no Estado moderno, ele ainda é um poder selvagem. Quando ele mostra os dentes, o poder econômico sai correndo. Pode desapropriar, pode confiscar, tudo a gente espera dentro da lei, né, nos estados constitucionais. Mas tem a previsão legal sempre, né, Rodrigo? É tipo assim, existe sim isso que a gente está comentando agora, né, do poder acima, mas de qualquer maneira também é dentro do que está encaixotado na lei, né? Não é assim, de forma aleatória. Mesmo aqui nesse decreto a gente observa, né? Pode requisitar, mas depois tem que indenizar, tem que prestar contas. Não é aquela coisa assim louca de sair tomando conta do que é privado. Mas acontece. Exatamente. Você tem razão.
Né? Além disso, o artigo 6º do decreto determina que órgãos e entidades da administração pública municipal deverão prover dispensadores de sabão líquido, suporte com papel toalha, lixeira com tampo com acionamento por pedal e instalar dispensadores com álcool em gel a 70% em pontos de maior circulação. Então, amigo cidadão, você chegou num órgão da administração pública e não tem nada disso, você tem que reclamar e falar, tem que cumprir o decreto do prefeito, da prefeita, tá certo? Então, isso é fundamental que tenha esse material, né, ou esses equipamentos ou suportes para a proteção dos cidadãos. Né? O artigo 7º diz que fica mantido por tempo indeterminado o horário de expediente nas repartições públicas das 8 às 14 horas. Então, houve uma redução. Falar nisso, um ponto importante, viu, professor? Que é de se questionar. Eu acredito que o mundo vai mudar muito depois dessa pandemia. Vai mudar bastante para melhor. Por quê? Porque nós estamos verificando que os meios remotos, que o pessoal falava que nunca ia acontecer, além de serem mais eficientes, primeiro, é possível praticar determinados atos da administração pública ou atos jurídicos, contratos e uma série de coisas pela via remota? É possível. Inclusive eventos culturais, como nós vimos as lives, né, que estão acontecendo aí em todo o país. É possível? Primeiro ponto, é possível. Né? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Com certeza não é. Né? Não é a mesma coisa. O ser humano, na verdade, ainda bom, está na natureza, né? Nós vivemos próximos, precisamos estar próximos uns dos outros. O que a gente está debatendo aqui é que necessariamente a gente observou mudanças e bem provavelmente muito dessas mudanças vai nos acompanhar depois. Com certeza. Então, veja bem, uma coisa, como eu estava falando, uma live, um evento cultural, né, uma manifestação artística, claro que tem aquela emoção que faz falta, né? Aquele de estar junto. Né? Agora, determinados atos, como, por exemplo, o julgamento, né? Eu tenho acompanhado com meus alunos julgamentos do Supremo Tribunal e a emoção rola do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, você ouve o ministro, você vê o ministro, você comenta, e ainda a gente pode comentar pelo WhatsApp, né, o que está sendo discutido. Então, eu penso que atos da burocracia, que não requerem esse coração das atividades culturais, atos da burocracia deverão continuar sendo realizados de forma remota. Isso é bom, uma boa notícia para nós contribuintes, porque vai reduzir o custo do Estado. Na verdade? É verdade, o custo da máquina. Outra coisa, a gente está focando na questão pública, mas mesmo no setor privado também, a gente consegue vislumbrar economia no funcionamento das empresas daqui para frente, né? Com certeza. Obedecendo a mesma lógica, entrando na mesma lógica, né? De que determinadas atividades poderão ser feitas remotamente. Viagens, pode diminuir o número de viagens, né, que normalmente custam também para a empresa. Aqueles executivos de grandes empresas que viviam nos aeroportos, fazendo reuniões de negócios, e depois virava a pura pegação, né, nos hotéis, nas boates e tudo mais. Os acionistas dessas empresas estão falando, não precisa mais disso, não. Não precisa. Você consegue apresentar o seu relatório aqui no Brasil para uma empresa lá na China, entendeu? Os caras vão entender e é possível assinar o contrato remotamente. Você não precisa viajar, não, tá? Essas viagens aí, sabe como é que é, né, professor? Quem perde, aí tem outros setores que acabam perdendo, que é o setor do entretenimento, da hospedaria, né? Mas enfim. Mas tem turista. Tem turista para tudo isso, viu? Tem turista para tudo isso, né? Hoje nós dedicamos, infelizmente não podemos contactar com a prefeita Josi Nunes, que certamente também está cheia de atribuições, mas a gente está dando uma esmiuçada, fazendo um pente fino aqui no último decreto, trazendo algumas abordagens que são importantes para que o nosso ouvinte continue muito ligado na responsabilidade que ele tem e, obviamente, também possa saber qual que é o objetivo do município de Gurupi com esses decretos. Ô, Verone, seguindo. Seguindo, então, professor, a destaque artigo 8º, fica proibido sob as penas de lei que pessoas sintomáticas frequentem locais públicos.
Olha, meu amigo, você está sentindo um sintoma aí, mas você acha super-homem? Não, eu estou sentindo mais pouca coisa. Não sai não, tá? Primeiro que está proibido. Primeiro que está proibido. Depois, porque você ainda vai acabar passando para uma pessoa esse vírus que não é tão poderoso, super-homem, quanto você ou super-mulher, né? Artigo 11. Suspensos por prazo indeterminado. Todas as reuniões, eventos públicos e privados de qualquer natureza que favoreça a aglomeração de pessoas. Então, isso está suspenso de maneira genérica, tá bom? Muito bem. Além disso, atividades em clubes sociais e clubes recreativos, atividades em centros de treinamento de equinos localizados na zona rural, né? Nós temos aí a questão cultural da vaquejada, então a gente está lá no campo, acha que está imune, né? Eventos culturais e científicos também, né? Colação de grau, boate, casa noturna, shows artísticos, isso aí está tudo suspenso por prazo indeterminado, tá bom? Festas em residências, também, é aquela questão aí que durante a semana... É a questão da lotação, né, Roverone? Tudo que promova aglomeração, né? E aí tem um número limite, que são 8 pessoas, né? A família pode reunir-se, obviamente, né? Pode se reunir, claro, pode fazer festa, pequena festa, né? Uhum. Som de música ao vivo ou eletrônica em geral em qualquer estabelecimento e uso de academias ao ar livre também está suspenso. Uhum. Funcionamento de sala de leitura em biblioteca, liberado atendimento remoto, claro. Atividades esportivas com contato físico dos participantes também estão suspensas, tá? No caso de óbito, o artigo 12 diz lá, os velórios e as cerimônias fúnebres, quando a causa da morte for descartada para a Covid, ou seja, a pessoa não morreu de Covid, podem ser realizados, respeitado o distanciamento social e todas as medidas de segurança estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, tá certo? Agora, velórios de pessoas falecidas com casos confirmados ou suspeitos de coronavírus, o sepultamento deve ser realizado assim que o corpo for liberado pelas autoridades competentes num féretro lacrado, tá bom? É uma situação muito ruim, terrível, né? A gente não poder se despedir de pessoas aí, eu perdi grandes amigos, viu, cara? Você também, né? Com certeza. Então, é terrível isso, mas se impõe pelo estado de emergência, né? O que está liberado? Tá? Artigo 13. Ficam liberados os leilões bovinos, devendo apresentar autorização e documentação sanitária pertinente à atividade. E aí tem o artigo 20. Você que tem alguma atividade, entra na internet, pega o decreto. No artigo 20 tem uma série de condições para as atividades que estão liberadas, tá bom? Estabelecimentos comerciais que atuam no ramo de supermercados poderão atender ao público das 5 às 21. E aí entra aquela discussão novamente, né? Por que só até as 21, né, professor? Exatamente, poderia aumentar esse prazo, isso na nossa opinião, né? Claro. Deverão adotar regime de funcionamento diferenciado nos seguintes termos. Olha lá, para supermercado, meu amigo, tá? O cliente tem que ter o serviço de pedido por telefone ou aplicativos. Alguns supermercados, isso dá certo, né? Para determinados produtos. Quem precisa de uma caixa de sabão em pó, ele não precisa ir no supermercado escolher, né? Ele simplesmente entra no aplicativo e ele vai receber a caixa, né? Orientar, os supermercados precisam orientar a limitação de entrada de uma pessoa por família. Esse negócio de a turma lá, vamos fazer compra juntos, não dá. Uma pessoa por família. Esse é um item que é meio complicado. Eu até hoje não vi. Bom, pode até ter acontecido nos supermercados de limitar uma pessoa por família. Eu acho que a preocupação deles tem sido mais na quantidade geral de pessoas lá dentro. Mas assim, aí é aquela coisa, né, Roverone? Tem que focar também para o cidadão. Para que ir 3 ou 4 da mesma família no supermercado? Exatamente. Elege um, vai de carro, um desce, pega o que tem que pegar, volta e está tudo certo, né? E aí um pouco de consideração, né? A patroa manda o maridão ir lá buscar as coisas, e o maridão chega lá, reclama que ele comprou tudo errado. Considera. Tem que ter aquela consideração. Né? Releva, né? Barreira de acrílico nos caixas, isso é muito importante por conta dos perdigotos, né? Mas está lá. Bem. Tem que priorizar distanciamento em filas, esse negócio de fila, os caras aglomerados, também, meu amigo, não vai aglomerar, você chega na fila lá, fica longe.
né? Tem uma coisa interessante nos supermercados, nessa acrílico aí para os caixas, porque os caixas estão super vulneráveis, né, Verônica? Com certeza, Né? com certeza. E eu até vi num supermercado aí que eu frequento um lembretezinho, diz assim, ó, para o cidadão, né, para o cara que chega ali, para o consumidor. Ao se dirigir para o caixa, fique atrás do acrílico, não, sabe? Não, porque tem gente que quer se comunicar e vira ali, sabe, para ficar próximo do caixa. E é uma atitude errada, inclusive. Né? Errada, com certeza. Tem uma regra que é o seguinte: lotação do estabelecimento, 8 pessoas a cada 100 metros quadrados, calculado sobre a área do estabelecimento. Então, cada supermercado deve calcular a sua área, tá? Fazer a conta, 8 pessoas a cada 100 metros quadrados e controlar essa entrada, tá bom? Isso é difícil de fazer, né? Mas também colocar lá na entrada do estabelecimento informação a respeito da lotação máxima permitida, ou seja, ó, permitido tantas pessoas aqui. Então, passou, você aguarda aí fora. É só não aglomerar lá fora, né? Uhum. Também tem um colaborador exclusivo como fiscal Covid, identificado, para orientar os clientes, quanto a distanciamento de filas e tudo mais, né? Também promover via sistema de som por meio de cartazes informativos espalhados em locais de visibilidade sobre o distanciamento social, ou seja, a todo momento sistema de som e cartazes avisando sobre o distanciamento. Fornecer equipamentos de proteção individual aos seus funcionários, estabelecendo a distância de 2 metros por pessoa, né? Então, o supermercado vai ter que colocar, disponibilizar esses equipamentos bons, né? Adotar, quando possível, sistema de escala, revezamento, alteração de jornada, a fim de reduzir o fluxo de pessoas. Ficam liberados até 25 de abril os estabelecimentos comerciais não previstos lá no artigo 11, aqueles que estavam proibidos, né? Que a gente já falou, e que pratica o comércio ou presta serviço de 5 a 21 horas, obedecidas as regras do artigo 20. Nós não vamos ter tempo de explicar as regras do artigo 20, então pedimos que o nosso amigo dê uma olhada, é fácil, de fácil acesso pela internet, tá bom? Então, quais são esses outros que estão liberados até 25 de abril? Né? Ramo alimentício, restaurante, sorveteria, açaiteria, bares, padarias, lanchonetes, pamonharia, pit dog, pizzaria, espetinho, ou seja, todo mundo que trabalha no ramo alimentício podem atender das 5 às 21, permitido exclusivamente o delivery até às 23 horas. Isso aí seria interessante, permitir o delivery até mais tempo, né? Também. Mas, Também. Vamos lá, segue o barco, né? Eu defendo, por exemplo, que não seja só até as 21 o presencial. Pode estender o presencial e aí, em consequência, pode estender o delivery. Né? Mas, enfim. É uma reivindicação que já está sendo feita de forma oficial pela Câmara Municipal de Vereadores. Claro que não é ela que vai definir isso, tem o comitê gestor, né? Tem o executivo, que tem lá as suas responsabilidades, mas pelo menos já existe essa mobilização. Além disso, olha, outros estabelecimentos, educação infantil, técnico e superior na área de saúde, templos religiosos. Então veja que o município de Gurupi não adotou ainda a proibição de que templos sejam fechados. Então os templos podem funcionar e sempre observando distanciamento. Aliás, teve uma experiência muito interessante aí no país, o professor, eu não me lembro a cidade, uma igreja, um templo, né? Não me lembro qual religião que é, disse que pediu para o fiel deixar uma cesta básica lá onde ele costuma sentar. Ia ter uma foto até bonita da igreja cheia de cestas básicas, né? Porque realmente nós precisamos entender que tem gente que não está conseguindo trabalhar. Não é uma questão de ser vagabundo, não, meu amigo, é porque não tem condições de trabalhar e tem gente que está com dificuldade para comer. Então, você, meu amigo, que tem uma condiçãozinha melhor, procure entrar nesses movimentos aí de doação. A academia de ginástica também, respeitando as regras, não estão proibidas. Artigo 33, professor, eu acho importante passar aqui para o nosso amigo. Denúncias referentes ao descumprimento do decreto podem ser realizadas por meio de ouvidoria geral do município, através do telefone 3315-0077. Repita. 3315-0007. 77. 3315-0077. Você liga lá
no Disque de Denúncia, tem uma festa, está tendo uma festa clandestina, e a galera da hora está botando para quebrar aí perto da sua casa, liga lá que, né? Horário das 8 às 18. Esse é o problema que eu vi na questão do decreto, né? Se é a questão de denúncia aí, tinha que ser 24 horas, isso penso eu, né? Segunda a sexta também, fim de semana. Mas tem um WhatsApp que recebe 24 horas, Verônica. Ah, tá. Então tem o WhatsApp Covid. É o 9206-5245. Isso mesmo, 9206-5245. Inclusive, dá para mandar mensagem em texto, áudio, né? E que tá lá o pessoal recebendo. Você vai fazer denúncia, já tira umas fotos, já grava o áudio, já manda a prova junto também. Muito bem, professor. Chegamos ao final aí. E é claro, o decreto tem muito mais coisas, então fica a nossa recomendação para que você leia o decreto, você que é interessado ou você que não é interessado. A gente está tendo que ficar dentro de casa mesmo, entendeu? Aproveite para ler um pouquinho, isso vai melhorar o seu astral e vai dar tudo certo. E nós temos confiança que no final sairemos todos vivos dessa. Tá?